Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 56. Até que a lei disponha sobre o art. 195, e, a arrecadação decorrente de, no mínimo, 5 ou dos 6 percentuais correspondentes à alíquota da contribuição de que trata o Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei nº 2049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto nº 91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei nº 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da Seguridade Social, ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. Art. 57. Os débitos dos estados e dos municípios relativos às contribuições previdenciárias até 30 de junho de 1988 serão liquidados, com correção monetária, em 120 parcelas mensais, dispensados os juros e multas sobre eles incidentes, desde que os devedores requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de 180 dias a contar da promulgação da Constituição. Primeiro, o montante a ser pago em cada um dos 2 primeiros anos não será inferior a 5% do total do débito consolidado e atualizado, sendo o restante dividido em parcelas mensais de igual valor. Segundo, a liquidação poderá incluir pagamentos na forma de cessão de bens e prestação de serviços, nos termos da Lei nº 7.578, de 23 de dezembro de 198/6. Terceiro, em garantia do cumprimento do parcelamento, os estados e os municípios consignarão, anualmente, nos respectivos orçamentos as dotações necessárias ao pagamento de seus débitos. Quarto, descumprida qualquer das condições estabelecidas para a concessão do parcelamento, o débito será considerado vencido em sua totalidade, sobre ele incidindo juros de mora, nesta hipótese. Parcela dos recursos correspondentes aos fundos de participação, destinada aos estados e municípios devedores, será bloqueada e repassada à Previdência Social para pagamento de seus débitos. Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do 7º mês a contar da promulgação da Constituição. Art. 59. Os projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social e aos planos de custeio e de benefício serão apresentados no prazo máximo de 6 meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá 6 meses para apreciá-los. Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados progressivamente nos 18 meses seguintes. Art. 60. Até o 14º ano a partir da promulgação desta emenda constitucional, os estados,
o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições, e a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Segunda, os fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se referem os incisos I, segunda e terceira do art. 155, o inciso segundo do caput do art. 157, os incisos segunda, terceira e quarta do caput do art. 158, e as alíneas A e B do inciso I e o inciso segundo do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos no segundo e terceiro do art. 211 da Constituição Federal. Terceira, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, segunda, terceira e quarta do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre a organização dos fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da educação básica e tipos de estabelecimento de ensino, b. a forma de cálculo do valor anual mínimo por aluno, c. os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos fundos pelas diversas etapas e modalidades da educação básica, observados os arts. 208 e 214 da Constituição Federal, bem como as metas do Plano Nacional de Educação, d. a fiscalização e o controle dos fundos, e prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Quarta, os recursos recebidos à conta dos fundos instituídos nos termos do inciso I do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no segundo e terceiro do art. 211 da Constituição Federal, v. a União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso segundo do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso 7º do caput deste artigo, vedada a utilização dos recursos a que se refere o 5º do art. 212 da Constituição Federal. Sexta, até 10% da complementação da União prevista no inciso V do caput deste artigo poderá ser distribuída para os fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação, na forma da lei a que se refere o inciso 3º do caput deste artigo. Sétima, a complementação da União de que trata o inciso V do caput deste artigo será de, no mínimo, a R$ 2 bilhões, no primeiro ano de vigência dos fundos, b. R$ 3 bilhões, no segundo ano de vigência dos fundos, c. R$ 4 bilhões e 500 milhões,
R$ 4.500 bilhões, no terceiro ano de vigência dos fundos, d. 10%, 10% do total dos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, a partir do quarto ano de vigência dos fundos. Oitava, a vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 30%, 30% da complementação da União, considerando-se para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 7º do caput deste artigo. Nona, os valores a que se referem as alíneas A, B e C do inciso 7º do caput deste artigo serão atualizados, anualmente, a partir da promulgação desta emenda constitucional, de forma a preservar, em caráter permanente, o valor real da complementação da União. X. Aplicar-se à complementação da União o disposto no art. 160 da Constituição Federal. 11. O não cumprimento do disposto nos incisos V e 7ª do caput deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade competente. 12. Proporção não inferior a 60%. 60% de cada fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. Primeiro, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar, no financiamento da educação básica, a melhoria da qualidade de ensino, de forma a garantir padrão mínimo definido nacionalmente. Segundo, o valor por aluno do ensino fundamental, no fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não poderá ser inferior ao praticado no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, no ano anterior à vigência desta emenda constitucional. Terceiro, o valor anual mínimo por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, não poderá ser inferior ao valor mínimo fixado nacionalmente no ano anterior ao da vigência desta emenda constitucional. Quarto, para efeito de distribuição de recursos dos fundos a que se refere o inciso I do caput deste artigo, levar-se-á em conta a totalidade das matrículas no ensino fundamental e considerar-se-á para a educação infantil, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos um terço das matrículas no primeiro ano, 2/3, no segundo ano e sua totalidade a partir do terceiro ano. Quinto, a porcentagem dos recursos de constituição dos fundos, conforme o inciso 2º do caput deste artigo, será alcançada gradativamente nos primeiros três anos de vigência dos fundos, da seguinte forma, e, no caso dos impostos e transferências constantes do inciso 2º do caput do art. 155, do inciso 4º do caput do art. 158, e das alíneas A e B do inciso I e do inciso 2º do caput do art. 159 da Constituição Federal, a 16,66%, 16,66 no primeiro ano, B, 18,33%, 18,33%, no segundo ano, C, 20%, a partir do terceiro ano. Segunda, no caso dos impostos e transferências constantes dos incisos I e terceira do caput do art. 155, do inciso 2º do caput do art. 157, e dos incisos segunda e terceira do caput do art. 158 da Constituição Federal, a 6,66%, 6,66%, no primeiro ano. B, 13,33%,
13,33%, no segundo ano, c. 20%, a partir do terceiro ano. Sexto, revogado. Sétimo, revogado. Art. 61. As entidades educacionais a que se refere o art. 213, bem como as fundações de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei, que preencham os requisitos dos incisos I e segunda do referido artigo e que, nos últimos 3 anos, tenham recebido recursos públicos, poderão continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário. Art. 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, Senac, sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área. Art. 63. É criada uma comissão composta de 9 membros, sendo 3 do Poder Legislativo, 3 do Poder Judiciário e 3 do Poder Executivo, para promover as comemorações do centenário da Proclamação da República e da promulgação da primeira Constituição Republicana do país, podendo, a seu critério, desdobrar-se em tantas subcomissões quantas forem necessárias. Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atribuições, a comissão promoverá estudos, debates e avaliações sobre a evolução política, social, econômica e cultural do país, podendo articular-se com os governos estaduais e municipais e com instituições públicas e privadas que desejem participar dos eventos. Art. 64. A imprensa nacional e demais gráficas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, promoverão edição popular do texto integral da Constituição, que será posta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que cada cidadão brasileiro possa receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil. Art. 65. O Poder Legislativo regulamentará, no prazo de 12 meses, o art. 220, quarto. Art. 66. São mantidas as concessões de serviços públicos de telecomunicações atualmente em vigor, nos termos da lei. Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Art. 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Art. 70. Fica mantida a atual competência dos tribunais estaduais até que a mesma seja definida na Constituição do Estado, nos termos do art. 125, primeiro, da Constituição. Art. 71. É instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 97 e 1º de julho de 97 a 31 de dezembro de 1999, o Fundo Social de Emergência, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica,
cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, incluindo a complementação de recursos de que trata o terceiro do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse econômico e social. Primeiro, ao fundo criado por este artigo não se aplica o disposto na parte final do inciso 2º do 9º do art. 165 da Constituição. Segundo, o fundo criado por este artigo passa a ser denominado Fundo de Estabilização Fiscal a partir do início do exercício financeiro de 1996. Terceiro, o Poder Executivo publicará demonstrativo da execução orçamentária, de periodicidade bimestral, no qual se discriminarão as fontes e usos do fundo criado por este artigo. Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência, e, o produto da arrecadação do Imposto sobre Renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer título, pela União, inclusive suas autarquias e fundações. Segunda, a parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre Renda e proventos de qualquer natureza e do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Lei número 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas leis N. Graus S. 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994, e modificações posteriores. Terceira, a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o primeiro do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de 30%. Sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, quarta, 20% do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União, já instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos incisos I, segunda e terceira, observado o disposto nos terceiro e quarto, v. a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso 3º deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1 graus de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de 75%, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do Imposto sobre Renda e proventos de qualquer natureza. Sexta, outras receitas previstas em lei específica. Primeiro, as alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos 3ª e V aplicar-se-ão a partir do primeiro dia do mês seguinte aos 90 dias posteriores à promulgação desta emenda. Segundo, as parcelas de que tratam os incisos I, segunda,
terceira e V serão previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou participação constitucional ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 159, 212 e 239 da Constituição. Terceiro, a parcela de que trata o inciso 4º será previamente deduzida da base de cálculo das vinculações ou participações constitucionais previstas nos artigos 153, 5º, 157, 2ª, 212 e 239 da Constituição. Quarto, o disposto no parágrafo anterior não se aplica aos recursos previstos nos artigos 158, 2ª e 159 da Constituição. Quinto, a parcela dos recursos provenientes do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, destinada ao Fundo Social de Emergência, nos termos do inciso 2º deste artigo, não poderá exceder a 5/6 do total do produto da sua arrecadação. Art. 73. Na regulação do Fundo Social de Emergência não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso V do art. 59 da Constituição. Art. 74. A União poderá instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira. Primeiro, a alíquota da contribuição de que trata este artigo não excederá 25 centésimos%, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente, nas condições e limites fixados em lei. Segundo, a contribuição de que trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 153, 5º, e 154, da Constituição. Terceiro, o produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde. Quarto, a contribuição de que trata este artigo terá sua exigibilidade subordinada ao disposto no art. 195, 6º, da Constituição, e não poderá ser cobrada por prazo superior a 2 anos. Art. 75. É prorrogada, por 36 meses, a cobrança da contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira de que trata o art. 74, instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, cuja vigência é também prorrogada por idêntico prazo. Primeiro, observado o disposto no 6º do art. 195 da Constituição Federal, a alíquota da contribuição será de 38 centésimos% nos primeiros 12 meses, e de 30 centésimos, nos meses subsequentes, facultado ao Poder Executivo reduzi-la total ou parcialmente, nos limites aqui definidos. Segundo, o resultado do aumento da arrecadação, decorrente da alteração da alíquota, nos exercícios financeiros de 1999, 2000 e 2001, será destinado ao custeio da Previdência Social. Terceiro, é a União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social, em montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição, prevista e não realizada em 1999. Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do regime geral da Previdência Social, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data.
Primeiro, revogar, 2 graus excetua-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da contribuição social do salário educação a que se refere o 5º do art. 212 da Constituição Federal. Terceiro, revogado. Quarto, a desvinculação de que trata o caput não se aplica às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Art. 76-A. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput, e, recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 2ª e 3ª do 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal, segunda, receitas que pertencem aos municípios decorrentes de transferências previstas na Constituição Federal, terceira, receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores. Quarto, demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei, v. fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e pelas Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% das receitas dos municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput, e, recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos 2ª e 3ª do 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal, segunda, receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores, terceira, transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei, quarta, fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do município. Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes, e, no caso da União, no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, 5%, b, do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto, PIB, segunda, no caso dos Estados e do Distrito Federal, 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea A, e inciso 2º, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, e terceira, no caso dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea B e terceiro. Primeiro os estados,
o Distrito Federal e os municípios que apliquem percentuais inferiores aos fixados nos incisos 2ª e 3ª deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004, reduzida a diferença à razão de, pelo menos, 1/5 por ano, sendo que, a partir de 2000, a aplicação será de pelo menos 7%. Segundo dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, 15%, no mínimo, serão aplicados nos municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos de saúde, na forma da lei. Terceiro, os recursos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no artigo 74 da Constituição Federal. Quarto, na ausência da lei complementar a que se refere o artigo 198, terceiro, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o disposto neste artigo. Artigo 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste ato das disposições constitucionais transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda e os que decorrão de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais. Em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, permitida a cessão dos créditos. Primeiro, é permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor. Segundo, as prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora. Terceiro, o prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para 2 anos, nos casos de precatórios judiciais originários de desapropriação de imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único a época da emissão na posse. Quarto, o presidente do tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação. Artigo 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para a melhoria da qualidade de vida. Parágrafo único. O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de acompanhamento que conte com a participação de representantes da sociedade civil, nos termos da lei. Artigo 80. Compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e, a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 0,08%, aplicável de 18 de junho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alíquota da contribuição social de que trata o artigo 75 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Segunda, a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de 5 pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, ou do
imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do fundo. Terceira, o produto da arrecadação do imposto de que trata o art. 153, inciso 7º, da Constituição. Quarta, dotações orçamentárias, doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do país ou do exterior. Sexta, outras receitas, a serem definidas na regulamentação do referido fundo. Primeiro, aos recursos integrantes do fundo de que trata este artigo não se aplica o disposto nos arts. 159 e 167, inciso 4º, da Constituição, assim como qualquer desvinculação de recursos orçamentários. Segundo, a arrecadação decorrente do disposto no inciso I deste artigo, no período compreendido entre 18 de junho de 2000 e o início da vigência da lei complementar a que se refere a art. 79, será integralmente repassada ao fundo, preservado o seu valor real, em títulos públicos federais, progressivamente resgatáveis após 18 de junho de 2002, na forma da lei.